Olá, estudante, como é que você está? Tudo bem? Pronto para mais uma aula de língua portuguesa, aula de número 56. Olha só, já estamos na aula 56. Vamos lá então para mais uma aulinha aqui. Hoje veremos compreensão e interpretação, coerência e coesão, sinais de pontuação, discurso direto e discurso indireto, sinais de acentuação e sinais gráficos. Esses serão os conteúdos abordados na aula de hoje. Está pronto? Vamos então para aquela introdução ali, antes de começar a aula, professor Wagner ali, meu nome novamente. Material necessário, você já sabe qual é. Separa lá o seu caderno ou folhas para anotação, lápis, borracha, caneta e apontador e também um dicionário. Coloque também a data relativa ao dia de hoje, o número da aula e a disciplina. Faça isso e eu já começo a aula. Então vamos verificar ali o que nós aprendemos na aula anterior. Lembra da aula anterior? Eu trouxe para você uma biografia aí do escritor russo-norte-americano Isaac Asimov. Ali nós lemos a biografia juntos. Foram feitas algumas questões de compreensão e interpretação a respeito desse texto, dessa biografia. Eu trouxe também para você uma notícia cuja manchete é "Máquinas farão metade das tarefas de trabalho até 2025". Está ali a notícia datada do dia 24/10 de 2020, portanto uma notícia bastante atual. Trabalhei também com vocês aí os sentidos dos conectivos, é um conteúdo também recorrente aí nas aulas de língua portuguesa, né? Os sentidos que as conjunções estabelecem ao ligar as orações, ao ligar os parágrafos, as ideias. Trabalhei também pontuação com vocês ali, vocês tiveram de refletir sobre a função que os dois pontos desempenhavam em um fragmento. Então, basicamente, trabalhamos isso na aula anterior. Então, vamos para a aula de hoje, começando ali com aquela frase. Vamos continuar a leitura do conto Robbie, presente no livro Eu, Robô. Eu trouxe para vocês aí a primeira parte desse conto. Foi feita a leitura, nós comentamos sobre essa narrativa e hoje eu vou dar continuidade a ela, a leitura dela e também aí aos questionamentos pertinentes a esse texto. Ok? Você recorda quais são os personagens desse conto? E qual é o enredo presente nele? Você lembra de quais são os personagens ali principais do conto Robbie, do livro Eu, Robô? E o enredo, como é que era? Em que consistia a história? Bom, se você não se lembra, eu vou relembrá-lo agora. Os personagens eram o Robbie, o robô, e a Glória, que era a criança com quem esse robô brincava, esse robô que cuidava da criança, que era uma espécie aí de babá, por assim dizer, dessa criança, da Glória. E o enredo era justamente esse, eles estavam ali num espaço, pelo que o narrador traz, dá para entender que é um espaço a céu aberto, como se fosse um quintal, um grande quintal, onde eles estavam brincando ali de esconde-esconde, enfim, se divertindo naquele espaço ali. Lembrou? É isso aí. Então vamos adiante, mais uma frase, a frase já conhecida por você. Eu não temos computadores, temo a ausência deles. Ali, uma das frases do Isaac Asimov. Então vamos para a continuação do conto que eu ainda há pouco mencionei, ali presente nesse livro aí,
chamado Eu, Robô, que, como você sabe, já virou filme também, do Isaac Asimov, o livro. Vamos à leitura do conto, então. Acompanhe comigo. Texto 1. Leia comigo. Agora, não espie e não pule os números, avisou Glória, antes de correr para esconder-se. Os segundos foram contados com regularidade invariável e, ao 100º tique, a película metálica se ergueu. Os brilhantes olhos vermelhos de Robbie examinaram as redondezas, pousaram um momento sobre uma mancha colorida atrás de uma pedra. Robbie avançou alguns passos, convencendo-se de que Glória estava agachada atrás da pedra. Vagarosamente, mantendo-se sempre entre Glória e a árvore do pique, ele se encaminhou para o esconderijo. Quando Glória estava bem à vista e nem mesmo poderia imaginar que ainda não fora descoberta, Robbie esticou um braço em direção a ela e bateu com o outro de encontro à perna, produzindo um ruído metálico. Glória se ergueu, amuada. "Você espiou!" declarou, com tremenda injustiça. "Além disso, já estou cansada de brincar de esconder. Quero andar a cavalo." Porém, Robbie, magoado com a injusta acusação, sentou-se cuidadosamente e meneou a cabeça de um lado para outro. Imediatamente, Glória mudou de tom, tentando convencê-lo gentilmente. "Vamos, Robbie. Eu estava brincando quando disse que você espiou. Deixe-me dar uma voltinha em você." Todavia, Robbie não estava disposto a se deixar levar com tanta facilidade. Olhou teimosamente para o alto e sacudiu a cabeça com ênfase ainda maior. "Por favor, Robbie, por favor, deixe-me dar uma voltinha em você", insistiu Glória, passando os bracinhos rosados pelo pescoço dele e apertando com força. Então, mudando repentinamente de humor, afastou-se. "Se você não deixar, vou chorar", declarou, contorcendo terrivelmente o rosto no movimento preparatório. O malvado Robbie não deu maior atenção à horrível possibilidade e sacudiu a cabeça pela terceira vez. Glória julgou necessário usar seu maior trunfo. "Está bem", declarou em tom suave. "Se você não deixar, não lhe contarei mais histórias, mais nenhuma." Robbie cedeu imediata e incondicionalmente ante tal ultimato, balançando afirmativamente a cabeça até que o metal de seu pescoço chegou a zunir. Com grande cuidado, ergueu a menina e colocou-a sobre seus ombros largos e lisos. As supostas lágrimas de Glória desapareceram como por encanto, e ela soltou gritinhos de prazer. A pele metálica de Robbie, mantida a temperatura constante de 21 graus pelas bobinas de alta resistência existentes em seu interior, produzia na menina uma sensação confortável, ao mesmo tempo em que o som alto que seus saltos faziam de encontro ao peito do robô lhe parecia encantador. "Você é um planador, Robbie! Um planador grande e prateado! Abra os braços, Robbie! Tem de abrir para ser um planador." Era uma lógica irrefutável. Os braços de Robbie passaram a ser asas, pegando as correntes aéreas, e ele se transformou num planador prateado. Glória torceu a cabeça do robô para a direita. Ele se inclinou, fazendo uma curva. Glória equipou o planador com um motor que fazia brrr, e depois com armas que faziam bum e shhh. Os piratas estavam perseguindo e os atiradores do planador entraram em ação. Os piratas foram varridos do céu. "Peguei outro! Mais 2!" exclamava a menina. Então, ela ordenou pomposamente: "Mais depressa, homens! A munição está acabando!" Glória apontava por cima do ombro com coragem indomável e Robbie passou a ser uma nave espacial, atravessando o vácuo em aceleração máxima. Ele correu através do campo até um trecho de grama alta situado no lado oposto, onde parou tão subitamente que a passageira não conteve um grito. Então, Robbie deixou-a cair suavemente no espesso tapete verde formado pela grama. Então aí, você leu comigo mais um pedaço, mais um trecho
desse conto, ele continua, né? Continua, é um conto um tanto quanto extenso, mas nós vamos ficar aqui até onde nós lemos. Indico para você continuar a leitura, é fácil de encontrar, tem na internet, é bem tranquilão aí de achar esse conto. Aliás, todos os contos do livro, o livro na íntegra, O Robô, você consegue encontrar aí na internet. Ok? Então vamos adiante. Bom, agora chegou a sua vez. É com você. Vamos ali para a primeira questão da aula de hoje. Leia comigo lá. A expressão "além disso" introduz uma ideia de... Então nós temos ali o fragmento. Glória se ergueu, amuada. Você espiou, declarou com tremenda injustiça. Além disso, já estou cansada de brincar de esconder. Então tem aquele fragmento, eu destaquei ali, perceba a expressão "além disso". Eu quero que você me diga qual que é a ideia que essa expressão introduz naquele contexto ali. Alternativa A, ideia de acréscimo, B, de exclusão, C, de oposição ou D, de comparação. Então você vai ler novamente, vai analisar cada uma das alternativas e vai fazer a escolha daquela que você julga ser a correta. Eu vou deixar um tempo para você fazer isso e eu já retorno com a correção. E aí, identificou o sentido da expressão "além disso"? Vamos verificar então se você acertou. Eu acredito que sim. Então a ideia de acréscimo, né? Está sendo somada uma ideia ali. Percebeu? Não pode ser exclusão justamente porque não é excluída a ideia. Também oposição ali não faz sentido, né? Você não percebe essa relação de adversidade, de oposição, e muito menos uma comparação. A gente não tem comparação ali, não tem conectivo que expressa essa ideia. Portanto, o que resta ali é acréscimo. Além disso, além do que ela disse antes, é acrescentada a ideia de que ela está cansada, tá? de brincar de esconder, que ela quer brincar de outra coisa. Certo? Então vamos agora para mais uma questão, a questão agora de número 2. Qual é o sentido da palavra em destaque no fragmento? Então, qual que é a palavra em destaque no fragmento? É amuada. Então, Glória se ergueu, amuada. Você espiou, declarou com tremenda injustiça. Então, perceba ali que agora essa questão é uma questão de ampliação vocabular. Então, você vai precisar consultar o dicionário. Ou não, se você souber, de repente você sabe o significado da palavra e vai escolher ali a alternativa. Ok? Então, você vai me dizer ali, ó, qual que é o sentido de amuada?
quer dizer reflexiva, alternativa A, B, mal-humorada, C, feliz ou D, assustada. Então faça a escolha da alternativa e na sequência eu retorno com a correção. Agora é com você. E aí, conseguiu identificar o sentido de amuada? Vamos verificar então a correção. Qual é? É mal-humorada. Então o sentido de amuada quer dizer mal-humorada. E ela ficou chateada, né, com aquela brincadeira, ela achou que o robô tinha trapaceado, um tanto quanto mimada, na verdade, né, Glória? E aí pediu para brincar, né, para eles brincarem de outra brincadeira. Então alternativa B. Vamos para a próxima questão. Agora a questão de número 3. Leia atentamente o fragmento ao lado e responda às questões que seguem. Então acompanhe comigo aqui a leitura do fragmento. Está bem, declarou em tom suave. Se você não deixar, não lhe contarei mais histórias. Mais nenhuma. Rob cedeu imediata e incondicionalmente ante tal ultimato, balançando afirmativamente a cabeça até que o metal de seu pescoço chegou a zunir. Então aí, quero que você responda para mim agora aquelas duas questões que estão ali. De quem é a voz que aparece em negrito? Então, se você observar bem no fragmento, eu destaquei algumas partes ali em negrito e outras partes eu deixei com aquele azul marinho. Então, quero que você responda a questão A. De quem é a voz que aparece em negrito? E depois na B, o restante do texto, destacado em azul escuro, evidencia a voz de quem? Eu quero que você pense agora em personagem e narrador. Então, quais vozes que estão destacadas ali? Quero que você identifique para mim onde está na A de quem é a voz que aparece em negrito e na B de quem que é a voz que aparece em azul escuro. Você vai identificar e vai responder. E daqui a pouco eu vou voltar com a correção. Certo? Até daqui a pouco, então.
E aí, conseguiu? Vamos verificar se você acertou então ou não. Então a questão A, o que está ali em negrito corresponde à voz da personagem Glória. É ela quem está falando ali. E o que está em azul escuro ali, pergunta da B, é a voz do narrador. Percebeu ali a diferenciação entre voz da personagem e voz do narrador? Isso acontece bastante aí em textos onde há o discurso direto. Vamos então a outra questão ainda, pensando nesse assunto, a questão de número 4. Marque verdadeiro ou falso nas alternativas. Então nós temos ali aquele fragmento, acompanhe comigo a leitura dele. Está bem, declarou em tom suave. Se você não deixar, não lhe contarei mais histórias. Mais nenhuma. Rob cedeu imediata e incondicionalmente ante tal ultimato, balançando afirmativamente a cabeça até que o metal de seu pescoço chegou a zunir. Então é o mesmo fragmento da questão anterior. Então quero que você marque ali verdadeiro ou falso nas alternativas. A gente tem ali a primeira. O texto em negrito evidencia o discurso direto. Verdadeiro ou falso? O texto em negrito corresponde às falas do narrador. O texto destacado em azul marinho corresponde à fala direta da personagem. Os travessões estão sendo usados para indicar a fala da personagem no discurso direto. E a última ali, os travessões estão sendo usados para separar a fala da personagem da voz do narrador. Então você vai marcar para mim ali verdadeiro ou falso nessas alternativas e daqui a pouco eu volto com a correção. Agora é com você.
checar as respostas ali, o que é verdadeiro, o que é falso. Será que a primeira corresponde é verdadeira ou é falsa? Vamos verificar. Verdadeira. O texto em negrito evidencia o discurso direto. Perceba que a gente tem ali o travessão, que é indício de discurso direto, e a fala da personagem, né, como se a personagem estivesse falando. É a personagem que está falando, aliás. Então, isso aí é marca de discurso direto, né? Logo após ali o travessão. Vamos ver a próxima. Falso. O texto em negrito corresponde às falas do narrador. Não? A primeira já exclui a segunda, né? Se é a fala da personagem que está em negrito, obviamente não pode ser a fala do narrador que está em negrito. Por isso que é falsa. A próxima, também falsa. Note, o texto destacado em azul marinho corresponde à fala direta da personagem. Não, corresponde, como nós vimos na questão anterior, corresponde à fala do narrador, não da personagem. Da personagem é o que está em negrito. A próxima. Verdadeira. Os travessões estão sendo usados para indicar a fala da personagem no discurso direto. E a última. Os travessões estão sendo usados para separar a fala da personagem da voz do narrador. É verdadeira. Perceba que é com essa utilidade, né, que se usa o travessão também. Além de indicar a fala da personagem, ele também é usado aí para separar a fala da personagem da fala do narrador. Percebeu? Muito bom. Então vamos adiante. Agora a questão de número 5. Então ali, no fragmento foram usados dois mecanismos de coesão bastante relevantes: a repetição e a omissão de termos. Tendo como base esse fato, responda às questões abaixo. Então, no texto, se usa muitas vezes repetições e também se usa muitas vezes omissões. Quando não é necessário repetir um termo, você omite esse termo. Eu já falei sobre isso em algumas das aulas que já foram gravadas. Então vamos verificar ali o fragmento? Acompanhe comigo. Os piratas estavam perseguindo e os atiradores do planador entraram em ação. Os piratas foram varridos do céu. Peguei outro! Mais dois! Exclamava a menina. Então ali, se você observar naquele fragmento, existem palavras que são repetidas, termos repetidos, e existe ali um termo que é omitido, que não é mencionado novamente. Então lá, pergunta A. Quais termos foram repetidos? Você vai me dizer. Simples assim. Quais termos que estão sendo repetidos ali no fragmento? E na B, por qual motivo houve essa repetição? Vai me responder também de forma objetiva aí. Ok? Faça isso, eu já retorno.
Então vamos à resposta. Quais termos foram repetidos? Então ali, os piratas. Você percebeu lá no começo do fragmento? Os piratas estavam perseguindo e os atiradores do planador entraram em ação. Os piratas, veja ali novamente, até deixei em formato de letra diferente para você perceber a repetição. E aí, por que será que o autor optou por repetir essas expressões, essas palavras? Vamos verificar ali então? Então acompanhe comigo. Provavelmente para dar ênfase àqueles que foram varridos do mapa. No caso aí, os piratas, percebeu? Além disso, uma substituição de os piratas pelo pronome eles, por exemplo, a fim de evitar a repetição, poderia fazer com que o leitor confundisse com os atiradores. Então note que o pronome é um dos recursos de coesão. Para você evitar a repetição do nome, você usa aí o pronome. O eles é um desses pronomes aí. Só que se ele usasse eles ali no trecho, observe, poderia parecer que eles se referisse aos atiradores. Aí o texto ficaria confuso. Então o autor optou por repetir os piratas para ficar claro. É importante que no seu texto, num texto assim de cunho mais objetivo, você opte por uma linguagem clara, uma linguagem que seja de fácil entendimento, certo? Então por isso que foi repetido ali os piratas. Ok? Então vamos aí adiante. Tem mais uma questão ainda sobre esse mesmo fragmento. Ok? Você vai reler novamente o fragmento ali e vai responder aquela pergunta. A pergunta de número C, ou melhor, letra C. Qual termo foi omitido? Por que houve tal omissão? Lá no enunciado da questão, lembra que eu falei sobre repetição e omissão? Ali agora foi omitido um termo. Quero que você identifique para mim qual termo foi omitido e o porquê dessa omissão. Certo? Faça isso e na sequência eu retorno com a correção. Observe lá que eu deixei o mais 2 em negrito para você perceber o termo que foi omitido. Mais 2, o quê? Essa é a resposta. Vamos verificar ali, ó. Piratas. Houve a omissão porque pelo contexto é possível perceber que mais 2 se refere a piratas. Então não foi necessário dizer mais 2 piratas, não precisava. Mais 2, já dá para saber que é piratas. Por isso houve a omissão. Certo? Entendeu? Muito bom. Então vamos adiante, não podemos parar. Agora eu quero falar com você sobre acentuação gráfica dos vocábulos paroxítonos ou das palavras paroxítonas. Então, olha, o que são as palavras paroxítonas? Vamos relembrar? Então, as palavras paroxítonas
são aquelas em que a penúltima sílaba é pronunciada com maior intensidade em virtude do acento tônico. Então, aquela cuja sílaba tônica é a penúltima, essa palavra é chamada de paroxítona, certo? Então, ali, ó, acompanhe comigo a leitura desse quadro. Dica de acentuação das paroxítonas. Se as palavras paroxítonas terminadas em determinadas letras são acentuadas, pense em palavras que podem ajudar você a lembrar dessa regra. Rouxinol, por exemplo, tem R, X, N e L. E, segundo a regra, se as palavras paroxítonas terminarem em uma dessas consoantes, elas são acentuadas. Então, lembre da palavra rouxinol, uma dica preciosa. Se a palavra paroxítona terminar em uma das consoantes ali que nós temos na palavra rouxinol, ela é graficamente acentuada. Certo? Então vamos ali, ó. Eu trouxe uns exemplos aqui de palavras paroxítonas acentuadas graficamente. Ó. Álbum, perceba que termina com M, né? Então ali é acentuada. Bênção, também acentuada ali, ó, a sílaba, a penúltima sílaba, né, a mais forte. Fácil também, júri, revólver, sótão, túnel, tórax e vírus. Então, todas as palavras paroxítonas acentuadas, né, terminam em S, X, L, O, R, I, L, O e M. Ali quase todas as consoantes da palavra rouxinol que nós vimos anteriormente. Você percebeu ali? Então é uma dica aí que pode ajudá-lo a saber acentuar os vocábulos paroxítonos. Então vamos agora falar sobre as palavras proparoxítonas. Regra de acentuação de palavras proparoxítonas. A regra de acentuação das palavras proparoxítonas, palavras cuja sílaba tônica é a antepenúltima, diz que elas devem sempre ser acentuadas. Então a regra diz que as palavras proparoxítonas devem sempre, atenção ao advérbio, sempre ser acentuadas. Percebeu? Professor, como que eu sei quando a palavra é proparoxítona? Aí você precisa perceber aí, ó. É aquela cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Se a paroxítona é aquela cuja sílaba tônica é a penúltima, a proparoxítona é aquela cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Vamos ver exemplos aí de vocábulos proparoxítonos? Vamos lá. Então lá. Líquido, lâmpada, ácaro, pássaro, trânsito, tática, exército, médico, bárbaro, árvore. Percebeu ali? Sempre a antepenúltima separada. Então, é separada acentuada graficamente. Todas elas, ó, todos os vocábulos proparoxítonos ali são acentuados graficamente. Bom, prestou atenção, né, a esses detalhes, certo? Vamos adiante então, guarde isso aí, não esquece. A questão de número 6 agora, a nossa penúltima questão. Justifique a acentuação gráfica das duas palavras destacadas. Então temos lá destacadas horrível e necessário. Por que essas duas palavras estão acentuadas graficamente? É isso que eu quero que você responda. Agora é com você. Lembra da regra lá. Eu já volto.
Então vamos corrigir. Horrível é uma palavra paroxítona terminada em L e necessário é uma palavra proparoxítona. Percebeu lá o horrível? Lembra do rouxinol, L. Horrível, horrível, terminado em L. E necessário, palavra proparoxítona, portanto, acentuada graficamente. E agora, vamos à última questão da aula de hoje. Justifique a acentuação gráfica das palavras destacadas. Quais são? Metálica, resistência e confortável. Agora é com você. Eu já volto. Lembrou da regrinha de acentuação? Palavras proparoxítonas, vamos ver ali, ó. Metálica e resistência são palavras proparoxítonas, por isso são acentuadas graficamente. A razão de confortável receber acento gráfico é o fato dela ser uma palavra paroxítona terminada em L. Lembrou da regra? Então, é isso. Então, a razão da acentuação gráfica de metálica e resistência é essa, de confortável também. Metálica e resistência são palavras proparoxítonas e confortável é uma paroxítona. Ok? Chegamos ao final da aula de hoje, então. Cuide-se e até a próxima aula. Tchau, tchau.